importante é que nós fizemos os nossos preparativos, ainda vamos fazer, hoje é a nossa penúltima aula, quinta-feira a gente finaliza, e sábado que vem é foco total, né? O concurso é domingo, a gente espera que vocês consigam controlar um pouco desse nervosismo, dessa ansiedade, é um momento crucial e esperamos de verdade que todos vocês logrem êxito e tenham sucesso nessa nova atividade, né? Muito bem, então vamos começar. Hoje nós vamos falar de análise combinatória. A priori, não é o assunto mais presente em todas as provas da UES, mas é um assunto que é muito abordado nos concursos, não é muito abordado nos concursos para a prefeitura, mas é um assunto relativamente bem abordado nos concursos para professor do Estado. Então, eu acredito que você vai ter um problema ou dois na prova, né? Eu costumo dizer que a análise combinatória é literalmente a, vamos dizer assim, o subconjunto da matemática encarregado de você fazer contagem. Então, é o problema principal da análise combinatória, é contagem. Como é que eu conto? Certo? A priori, você pode dizer assim, por contar é muito fácil. Eu pego, olho quantos tem, vou lá e conto, né? Mas se você tiver situações um pouco mais complexas, como as que nós vamos utilizar, pensar aqui hoje, então você vai ver que contar nem sempre é uma tarefa muito simples, né? Vamos começar com um exemplo básico, para que a gente possa fundamentar qual vai ser a ferramenta principal que nós vamos utilizar para os problemas de hoje, tá? Supõe o seguinte, supõe que você tem, sei lá, 3 calças, 4 blusas e 4 pares de calçado. Então a pergunta é, de quantas formas possíveis você pode combinar calça, blusa e calçado? Então, de quantas formas possíveis pode-se fazer um look, vamos dizer assim. Então, de quantas formas possíveis eu posso fazer um look aí, né? Posso combinar calça, blusa e calçado. Então, essa pergunta, apesar de ser uma pergunta banal, mas é uma pergunta que vai lhe dar uma pergunta onde você olha o total de possibilidades e quando você conta todas as possibilidades, você se assusta, né? Vou abrir uma coisa aqui que a gente chama de árvore de possibilidades. O que é a árvore de possibilidades? A árvore de possibilidades é, de fato, o conjunto de todos esses arranjos possíveis, né? De todos os looks possíveis. Então, você tem 3 calças, vamos dizer assim, calça C1, calça C2, calça C3. E aí, para cada calça, você tem 4 blusas, eu vou até precisar de 6. Você tem 3 calças. Para cada calça, você tem 4 blusas. E para cada blusa, você tem 4 pares de calçado. Então, 1, 2, 3, 4. Opa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E o que seria a árvore de possibilidades? Vai ser todas essas combinações possíveis. Calça, blusa e calçado. Então, você tem uma combinação, outra combinação, outra combinação, outra combinação, outra combinação, outra combinação, outra combinação, de tal forma que quando você fizer todas essas combinações para cada calçado, blusa e calça, você vai ter o número assustador de 48 possibilidades de look.
Ou seja, não interessa onde você vá, se você vai na esquina, se você vai na igreja, se você vai fazer compras no centro, não interessa. Se você tem essa quantidade de itens, você pode combinar elas de 48 formas possíveis. 48 formas, possibilidades distintas, sem se repetir, né? Ok? Mas como é que eu descubro isso? Eu descubro isso através de um artifício chamado princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. Princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. E o que diz esse princípio? Ele diz basicamente o seguinte: se um problema pode ser subdividido em problemas menores, e cada subproblema possui uma determinada quantidade de formas de ser resolvida, quantidade de formas de ser resolvida, então, o problema como um todo, então, o total de formas de resolver o problema inicial o problema inicial é o produto de todas as é o produto das possibilidades de cada subproblema. É o quando está fazendo então alguma coisa fazendo cache. Deixa eu só ver o que está fazendo cache aqui. Só um minuto. Então, o produto do total de possibilidades de cada subproblema. Cada subproblema. Ok? Por isso que eu digo, eu tinha um problema. Qual é o meu problema inicial? O problema é formar um loop. E aí eu sei que para formar um loop eu preciso escolher uma calça, escolher uma blusa e escolher o calçado. Né? Então, esses são os subproblemas. Esse é o problema. Esses são os subproblemas. E aí eu olho de quantas formas possíveis eu posso resolver cada subproblema, né? Por exemplo, esse subproblema eu posso resolver de 3 formas, esse subproblema eu posso resolver de 4 formas, e esse subproblema eu resolvo de 4 formas. Logo, o total de formas que eu posso escolher o look é 3 vezes 4, 12, vezes 4, 48 formas, que foi o que nós tivemos lá em cima, né? Então, nós vamos utilizar essa mesma ideia para resolver uma boa parte dos nossos problemas, certo? E aí a gente precisa estar atentos aqui. A gente precisa estar atento à subjetividade de cada problema.
Estar atento à subjetividade de cada problema. O que é a subjetividade? A subjetividade são exatamente as hipóteses, né? As condições. Vou nem colocar hipóteses, são as condições que são impostas a cada problema. Né? Quando eu falo em subjetividade, eu falo para eu prestar atenção nas condições que são colocadas em cima de cada problema. Bom, então vamos começar. Deixa eu trazer para cá o enunciado da primeira questão. É um problema de Tianguá, 2016. Aqui um problema de Tianguá 2016. Certo? Ele diz o seguinte, ó. Dos 7 colegas de classe que foram ao teatro e acomodaram-se em 7 poltronas consecutivas, João sentou-se na poltrona de número 4. Então, o João foi lá e sentou no meio. Você tem o seguinte, ó. Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O João foi lá e se colocou aqui na poltrona de número 4. João. Pronto. Aí quer saber o seguinte, o número total de maneiras distintas que o grupo de colegas pode ficar sentado, de modo que João fique fixo em sua poltrona, e os colegas das poltronas 1, 2 e 3, e os das poltronas 5, 6 e 7 fiquem sempre juntos em grupos de 3 pessoas, é. Então vamos lá. O João sentou no meio, e aqui ficou um grupo desse lado, um grupo G1, e aqui ficou um grupo desse lado, um grupo G2. O que eu quero saber é o seguinte, quantas formas eu posso trocar essas pessoas dentro dessas cadeiras sem que as pessoas não saiam de um lado para o outro, entendeu? Sem que o João tenha que encolher as pernas para outra pessoa passar. Essa é a nossa pergunta. Então, eu vou ficar trocando esse pessoal aqui de lugar, certo? Para ver o seguinte, quantas formas possíveis eu posso fazer isso? Sem problema, né? Ok? Então, nós vamos separar. Primeiro, a gente tem que saber o seguinte, quantas formas eu posso escolher os colegas? Fato. Não tem como, né? Então, o objetivo 1 é dizer o seguinte, quantas formas eu posso escolher os colegas? Então, vamos lá. Fixou os colegas de uma forma. Pum, pum. Pronto. Fixei os colegas de uma forma. Cadê? Tá aqui. Pronto. Deixa eu apagar essas setas que vai ficar melhor. O João sentou no meio e os colegas sentaram. Então, eu tenho aqui colega 1, colega 2, colega 3. Colega 4, colega 5, colega 6. Agora eu quero saber o seguinte, quantas formas possíveis eu posso trocar esses 3 de lugar? Né? Então, vamos lá. Para essa poltrona, eu posso colocar quantos colegas sentados nela? Qualquer um desses 3, né? Colocar o colega 1, ou o colega 2, ou o colega 3. Então, eu tenho 3 possibilidades para essa poltrona. Para essa segunda poltrona, quantas possibilidades eu tenho? Ou fixado 1, sei lá, vamos supor que o colega 1 sentou. Ou pode ser o colega 2 ou o colega 3. Então, eu tenho 2 possibilidades. Para essa outra poltrona, só tem um colega que sobrou. Se aqui tiver sentado o colega 3, aqui tem que sentar o colega 2. Então, de quantas formas possíveis eu posso acomodar 3 colegas desse lado? 6 formas, que é o produto, né? Então, quantas formas eu posso acomodar? Quero acomodar os colegas da esquerda. Quantas formas eu posso acomodar os colegas da esquerda? De 3 formas. Essa poltrona tem 3 possibilidades, essa poltrona tem 2, essa poltrona tem 1. 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6, né?
3 vezes 2, 6 vezes 1, 6 formas. Muito bem. E os colegas da direita, de quantas formas eu vou poder acomodar? Bem, se você analisar da mesma forma. Quantas formas eu posso acomodar os colegas da direita? Acomodar os colegas da direita. Da mesma forma, porque uma vez que os colegas foram para lá, eles vão ficar só trocando de cadeira. Então aqui eu tenho 3 possibilidades. Sei lá, pode ser o colega C6. Uma vez que o colega C6 sentou aqui, para essa possibilidade eu tenho 2. Então eu posso, sei lá, eu coloco o colega C4. E para essa possibilidade eu coloco 1, colega C5. Então, de quantas formas possíveis eu posso acomodar os colegas da direita? 3, que é a quantidade de possibilidades da poltrona 4, da poltrona 5, desculpa. 2, que é a quantidade de possibilidades da poltrona 6, vezes 1, que é o total de possibilidades da poltrona 7. Então, também tenho 6 formas. Logo, de quantas formas possíveis eu posso acomodar, eu posso ficar trocando esses colegas de possibilidade? 6 vezes 6 igual a 36 formas. Certo? Então eu posso ficar trocando. Uma vez que eu fixo o João, vá 3 colegas para a esquerda, 3 colegas para a direita, eu tenho 36 formas desses colegas que sentaram ficarem trocando poltronas entre si. É exatamente isso que ele quer. Né? 36 possibilidades. Ok? Alguma pergunta? Então percebam. Primeiro, percebam aquilo que eu falei, a subjetividade. O João senta no meio, então eu acomodo o João. Certo? Depois que eu acomodei o João, o que foi que aconteceu? Foram 3 colegas para a esquerda, 3 colegas para a direita. Então já subdividi o problema em 2 partes. Ó. Como acomodar os colegas da esquerda, como acomodar os colegas da direita. Uma vez que os caras não ficam de lá para cá, o movimento é só entre eles, a forma de reorganizar esses caras é igual, porque eles não passam de um lado para o outro, certo? Esse é o lance da subjetividade que eu disse. Tem que prestar atenção no que o problema pede, entender o que está acontecendo. Tá bom? Alguma pergunta? Vamos seguir adiante. Ninguém levantou a mão. Qualquer coisa, vocês podem levantar a mão. Vocês deixam alguma coisa escrita no chat. O Matheus fala para mim, qualquer coisa. Tudo bem? Vamos para frente. Isso aqui, princípio fundamental da contagem. É uma ferramenta importantíssima. Qualquer problema você pode fazer usando o princípio fundamental da contagem. Não tem para onde correr, certo? Lógico que a gente vai utilizar outras ferramentas. Nós vamos aprender a contar com os operadores de contagem, que são as permutações, arranjos e combinações, né? Muito bem. Isso é um problema de Tapoca 2011. Ele diz o seguinte, ó. Você tem uma escola e as provas de matemática são elaboradas por um grupo de 4 professores, sendo 7 o número de professores de matemática da escola, né? Ele quer saber o seguinte, de quantas formas possíveis eu posso formar esse grupo que elabora as provas, certo? Então vamos lá, ó. Você tem 7 professores. No total. Só que a comissão de avaliação só tem 4 espaços, só tem 4 vagas. Comissão de avaliadores só tem 4 vagas. Certo? E você tem que perceber uma particularidade aqui, ó. É o seguinte. Quando eu escolho um professor para a comissão, coloco professor 1, professor 2, professor 3, professor 4. Posso fazer essa escolha para a comissão. Certo? Está aqui uma comissão. Então,
Se eu trocar esses professores de ordem, eu não mudo a comissão, certo? Então, tanto faz o primeiro ser o professor 1, o seu professor 3. Tanto faz o segundo ser o professor 2, o seu professor 4. Não interessa. Quando eu mudo a ordem deles, a comissão é a mesma, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar o princípio multiplicativo e dividir esse total de repetições que existem, ou eu posso usar um artifício chamado combinação, certo? O que é uma combinação? Uma combinação é um grupamento onde uma combinação é um grupamento onde a ordem dos elementos não influencia. Melhor, a ordem dos elementos não distingue o grupamento, né? Pode ficar melhor assim. A ordem dos elementos não distingue o grupamento. Certo? Ou seja, se você tem uma comissão formada pelos professores P1, P2, P3 e P4, é a mesma coisa que ter uma comissão formada pelos professores P3, P2, P4, P1, que é a mesma coisa que ter uma comissão formada pelos professores P2, P1, P4, P3, que é a mesma coisa que ter uma comissão formada por qualquer outra distribuição desses professores dentro dessa comissão, certo? Então, como é que eu determino a quantidade de combinações? Então, determinar a quantidade desses grupamentos onde a ordem dos elementos não interfere no grupamento, na quantidade de grupamentos, é literalmente calcular o que nós chamamos de total de combinações, certo? Então, esse total de combinações é dado da seguinte forma, certo? Então, a quantidade de combinações de n elementos agrupados P a P é igual a n fatorial, P fatorial, que multiplica n menos P fatorial, certo? Para quem não lembra como eu calculo esse operador, o fatorial, certo? Então, quem é que é n fatorial? Esse operador, fatorial de n. O fatorial é o produto decrescente de todos os fatores de n, do n até o 1. Então, é n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica n menos 3, vezes, etc., vezes, até que você chega no 1, que é o menor natural possível, né? 2 vezes 1, certo? Então, se a gente tem 3 fatorial, isso é quem? 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Se eu tenho 5 fatorial, isso é quem? Isso é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é, nunca lembro, 120, certo? E aí tem dois que a gente aceita como definição. Por exemplo, 0 fatorial é 1 e o 1 fatorial é 1 pela própria natureza da coisa, certo? E a gente tem uma outra condição também, né? Que o n fatorial é sempre o n vezes o fatorial do antecessor. Bom? Então, são aspectos da análise combinatória que nós conhecemos e lembramos. Muito bem. Então, determinar o total das comissões possíveis desses professores, onde a ordem desses professores não interfere na quantidade de grupamentos, né? Tanto faz eu ter o professor P1, P2, P3, P4, como ter P3, P2, P4, P1, são o mesmo grupamento de professores, é a mesma comissão de elaboração de avaliações, é dada pela seguinte expressão. Eu tenho 7 professores, então o N é 7, e a minha comissão é formada por 4 professores.
ou seja, o P igual a 4. Então, eu quero calcular uma combinação de 7 elementos em grupos de 4. Então, vamos lá, vamos usar a expressão, né? Só usar a equação que nós temos agora. Logo, total será dado por combinação de 7, 4 a 4. Isso pode ser representado dessa forma também, tá? 7, 4 a 4. É mais comum vocês encontrarem isso nos livros didáticos. Isso aqui, por definição, 7 fatorial, 4 fatorial, 7 menos 4 fatorial. Ou seja, total de comissões vai ser dado por combinação de 7, 4 a 4 igual. Agora a gente vamos desmembrar isso aqui. A minha intenção é conseguir fatorar esses caras, né? Então, o que eu faço? Eu sempre fatoro o numerador até eu chegar no maior denominador possível. Se você fizer essas contas, você vai ter o seguinte, ó, você vai ter 7 fatorial, 4 fatorial, 7 menos 4 é 3, né? Então, fica sendo 3 fatorial. Aí, o que eu faço? Eu abro esse fatorial até o maior dos dois de baixo. Qual é o maior dos dois de baixo? É esse. Eu vou abrir esse fatorial dessa forma. Lembra o que eu disse? O fatorial de um número é sempre o número vezes o fatorial do antecessor. Então, eu posso abrir essa conta dessa forma. Quem é o 7 fatorial? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Aqui eu tenho 4 fatorial. E eu abro o outro fatorial, 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Aí agora eu posso cancelar, pessoal. Posso cancelar esse cara com esse. E olhe para esse aqui, ó. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Eu posso cancelar todo mundo com esse pessoal aqui. Portanto, o total de comissões vai ser quanto? Logo, o total de comissões será combinação de 7, 4 a 4, que é 7 vezes 5, ou seja, 35 comissões distintas. Então, é possível formar 35 comissões de professores, você tendo 7 professores na escola e essas comissões tendo 4 vagas. Ok? A resposta em B de bola. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma observação? Não? Podemos seguir adiante? Muito bem, vamos lá. Vou colocar o problema 3 agora. Esse é um problema 3 de calcaia. Eu adaptei esse problema porque o enunciado lá estava muito grande, né? Então, assim, não é que não seja legal, é porque enunciados muito grandes são enunciados muito grandes são enunciados que na prática servem só para tirar o foco. Leituras exaustivas, você já vem de outras provas, e como o concurso possui tempos de execução muito grandes, a gente acaba que perdendo a atenção. A atenção, ela decai exponencialmente a cada 50 minutos. Então, você consegue se concentrar bem nos primeiros 50 minutos, depois isso decai exponencialmente. Então, é por isso que as pessoas recomendam que a cada 50 minutos você dê uma parada para respirar, né? Uma coisa que eu até recomendo na hora da prova. Fez 50 minutos de prova? Fez uma prova, para, dá uma respirada, 5 minutos. Aí tomar o foco. Toma uma água, como um chocolate, ou masca, um chiclete, não sei. Depois volta, vai para outra. Terminou, parou, respirou mais 5 minutos, vai em frente. Respirou mais 5 minutos, vai em frente, que é para fazer com que a mente dê uma resetada e vocês consigam seguir adiante. Tá bom? Muito bem, esse é um problema clássico aqui. Professor, no problema original lá da prova, vocês podem olhar depois no PDF, ele dizia o seguinte: o professor ia para a sala de aula e pedia aos alunos para calcularem a quantidade de números de 4 algarismos
não repetidos, quatro algarismos distintos que podem ser formados com esses algarismos de 1 a 9. Aí o menino chega lá e diz assim, professor, não consegui. Aí o professor tenta motivar, né, fazer aquele discurso motivacional, você é capaz e tal. Aí vai no ouvido do aluno e diz assim, o total é tanto. Aí ele quer saber o seguinte, qual foi o número que o professor disse no ouvido do aluno, né? Por isso que eu adaptei, porque em resumo o que eu quero saber é o seguinte, a quantidade de números de quatro algarismos não repetidos que podem ser formados com os números de 1 a 9, certo? Esse é o nosso questionamento, é isso que eu quero saber, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer. Aqui é o princípio fundamental da contagem direta. Se você fizer isso, acabou, né? Porque você tem números de quatro algarismos, ó, então você vai ter princípio fundamental da contagem resolve. Então você tem, ó, algarismo dos milhares, algarismo da centena, algarismo da dezena, algarismo das unidades. Pronto. Então vamos lá. Milhar, centena, dezena, unidade. São números de quatro algarismos, certo? Ele até facilita, ele nem coloca o zero, ó. Ele poderia colocar o zero e, de certa forma, ainda tentar confundir a nossa mente aqui, mas não é o caso, né? Então vamos lá, ó. Acho que eu vi eu tenho quase certeza que eu vi um problema aqui nesse problema. Mas vamos lá. O algarismo dos milhares, quantas possibilidades eu tenho? 9. É o primeiro que eu escolho, certo? Poderia começar pelo algarismo das unidades? Poderia, não tem problema. Poderia começar por qualquer posição. Não faz diferença aqui, certo? Mas eu vou começar pelo algarismo dos milhares. Algarismo dos milhares, quantas possibilidades eu tenho? 9. Certo? Beleza. Agora, algarismo das centenas, quantas possibilidades eu tenho? Aí eu tenho que olhar para o enunciado e perceber o seguinte, ó, que os números são de quatro algarismos não repetidos. Então, uma vez que eu escolhi um algarismo para cá, sei lá, porque eu escolhi o 6. Se eu tiver escolhido o 6 para colocar aqui nos milhares, eu não posso usar o 6 para colocar nem na centena, nem na dezena e nem na unidade. Então, para cá eu só tenho 8 possibilidades. Escolho uma de novo, sei lá, vou escolher o 3. Certo? Aí agora, para o algarismo das dezenas, eu não posso usar nem o 6 nem o 3, pelo mesmo motivo. Os algarismos não podem ser repetidos. Então, quantas possibilidades eu tenho? 7. Aí escolho o outro, sei lá, deixa eu pensar aqui, eu escolho 9, pronto. Então, agora, para o algarismo das unidades, eu não posso escolher nem o 6, nem o 3, nem o 9. Só posso escolher os que sobraram, que são 6. Certo? Muito bem. O que diz o princípio fundamental da contagem? Se eu quero saber o total de possibilidades de se resolver um problema, e eu consigo subdividir esse problema grande em subproblemas pequenos, ó, eu tenho subproblemas pequenos. Quantas formas eu escolho o algarismo do milhar, e quantas formas eu escolho o algarismo das centenas, de quantas formas eu escolho o algarismo das dezenas, de quantas formas eu escolho o algarismo das unidades. Isso aqui são subproblemas, certo? Então, o produto, o total de possibilidades de resolver o problema é o produto das possibilidades de resolver cada subproblema. Então, vamos lá. O total de números vai ser 9, que é o total de possibilidades de resolver, de escolher o algarismo dos milhares. 8, que é o total de possibilidade de escolher o algarismo das centenas. 6, que é o total de possibilidade de escolher os algarismos das dezenas. Aliás, 7, que é o total de possibilidade de escolher o algarismo das dezenas. Vezes 6, que é o total de possibilidade de escolher o algarismo das unidades. E aqui é o problema que eu disse que eu vi, ó. Os itens não possuem correspondente. Certeza que esse problema foi anulado. Então vamos lá, vamos só fazer a conta. 6 vezes 7, 42. Aqui vai dar 72 vezes 42. Ah, passou de com força.
72 vezes 42, né? 9 vezes 8, 72, 6 vezes 7, 42. Que vai dar, sou péssimo em aritmética. 72 vezes 42. 4, 14, 8, 28. É, passou com muita força. 28, 12, 9, 10. 3024. Andou, foi longe. 12, 1, 10, 1. 3.024 possibilidades. 3.024 números de 4 algarismos. Então, esse aqui certamente foi um problema anulado. Que é outra coisa que vocês devem se ater também na prova, né? Fez, pensou, não tem. Fez, pensou, não tem. Foi embora, voltou. Mesma ideia, não tem. Deixa lá e guarda o problema para trazer para casa. Não sei se o edital vai permitir que vocês tragam o problema para casa, mas é bom assim. Por exemplo, sei lá, guardar no papel mesmo, na mão, não sei, no cartão de identificação, o problema tal, verificar a possível anulação. Certo? Então, vocês têm que ter isso em mente. A banca pode errar, a pessoa que vai pegar a solução da banca pode ter copiado o problema errado, pode ter esquecido uma vírgula, pode, sei lá, ter digitado errado. Isso acontece sempre. Se vocês analisarem todos os concursos de prefeitura, do estado, de qualquer lugar do país, principalmente os de matemática, vocês vão ver que a quantidade de problemas anulados, seja por problemas de formatação, seja por problemas de digitação, e seja por problemas matemáticos, como é esse caso aqui, é gigantesca, certo? Mas o que eu quero que vocês entendam é, o princípio fundamental da contagem resolve esse tipo de problema. Podem utilizar essa abordagem está correta. Eu digo para vocês com 100% de possibilidade que a quantidade de números existentes de 4 algarismos distintos, onde eu posso escolher dentro desse universo, de fato é esse aqui, 3024. Tá bom? Muito bem. Vamos adiante. Alguma pergunta, algum questionamento? Fiquem à vontade. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, qualquer dúvida que vocês tiverem. O momento é esse. O nosso objetivo é que vocês saiam daqui com o menor gap possível. Obviamente que assim, o intuito aqui é o quê? É pegar uma classe de problemas e apresentar algumas estratégias que são utilizadas para resolver esses problemas, que é o objetivo do nosso curso. Né? Tentar fazer com que vocês vejam essas estratégias de resolver esse tipo de problema. Tá bom? Então vamos lá. Vamos para o problema 4 agora. Agora a gente muda um pouco de tópico. Mas ainda dentro da combinatória, né? Então, problema do concurso 2018 para professor do Estado, professor das escolas do Estado, escolas convencionais, né? Ele diz o seguinte: o valor dessa soma, da soma das combinações de N, P a P, a soma quando P varia de 0 a N, é igual a, né? Então, você tem CNP, a gente sabe que é a combinação de N elementos em grupos de P, certo? E a gente já viu ali no problema 2, se não me falha a memória, como se determina essas combinações, né? CNP é igual a CNP é igual a N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial, né? Okay? Então, agora o que, é que eu estou fazendo? Eu estou pegando o P e estou variando de 0 a N. Eu vou variar o P de 0 a N. Né? Então, eu vou olhar primeiro, eu vou combinar, vou ver quantos elementos eu posso combinar. Aliás, quantos grupos eu tenho combinando N elementos em grupos de 0, né? Quantos grupamentos eu tenho combinando N elementos em grupos de 1, quantos elementos eu tenho combinando N elementos em grupos de 2, e assim sucessivamente, até que eu tenho
a quantidade de grupamentos, onde eu pego N elementos e formo grupos com N elementos, né? Bem, um rapaz chamado Blaise Pascal, mesmo Pascal lá da física, ele descobriu uma relação entre essas combinações, certo? Uma relação entre esses números binomiais. E ele formou o que chamou de triângulo de Pascal, certo? E o que foi que o Pascal percebeu? O Pascal percebeu que, na verdade, calcular a combinação de N P a P é, de fato, determinar a quantidade determinar a quantidade de subconjuntos com P elemento, subconjuntos de P elementos, de um conjunto com N elementos. Vou fazer aqui embaixo. De um conjunto com N elementos. Certo? Vamos dar um exemplo. Sei lá, vou pegar um conjunto aqui com 5 elementos. Vou pegar o conjunto das vogais. Você pega o conjunto das vogais. A, E, I, O, U aqui. Certo? Então vamos lá. Eu vou olhar para todos os subconjuntos que são possíveis desse conjunto das vogais aqui. Primeiro, qual é o menor subconjunto que eu formo? É o vazio, né? A gente sabe que quando eu falo de formar subconjuntos, quando eu olho para a coleção de todos os subconjuntos, eu olho para um rapaz chamado conjunto das partes, né? Coleção de subconjuntos, eu olho para o conjunto das partes. Não sei se vocês lembram, né? São as partes de V, no caso desse conjunto aqui. Parte de V, né? Então, o que é o vazio? O vazio é o subconjunto com 0 elementos. É o subconjunto com 0 elementos. Quantos subconjuntos com 0 elementos eu tenho? Só um, só o vazio. Então, a combinação de 5, 0 a 0 é 1. Ou seja, quantos subconjuntos de 0 elementos eu tenho no conjunto das vogais? Só um, vazio. Agora, vamos lá. Subconjuntos unitários, quantos eu tenho? Subconjuntos unitários, eu tenho aquele formado apenas pelo A, apenas pelo E, apenas pelo I, apenas pelo O, apenas pelo U. Certo? Esses aqui são quem? São todos os subconjuntos com um elemento. Conjuntos com 0 elementos. Subconjuntos com um elemento. Certo? Então, como são 5 subconjuntos com um elemento, eu sei que a combinação de 5, 1 a 1, né? Ou seja, com 5 elementos eu posso formar quantos subconjuntos de um elemento? 5. Aí eu posso fazer a conta. 5 fatorial, 1 fatorial, 5 menos 1 fatorial, 5 menos 4 fatorial. Agora eu vou olhar subconjuntos com 4 elementos. Aliás, com 2 elementos. Posso formar o AE, posso formar o AI, posso formar o AO, posso formar o AU. Depois, posso formar a mesma coisa. O EA eu não posso, porque o EA é o AE, já tem, né? Eu posso formar o EI, posso formar o EO, posso formar o EU.
Depois, posso formar quem? Posso formar o IO, posso formar o IU. E por último, posso formar o OU. Quantos são aqui? É para ser 10. Vamos ver se tem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bateu. Então, são subconjuntos com dois elementos. Subconjuntos com dois elementos. Então, a combinação de 5, 2 a 2, que nós sabemos que é 10. É só fazer a continha lá. Para encurtar a história, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: determinar o somatório dessas combinações é determinar a quantidade de subconjuntos possíveis, ou seja, determinar a, a quantidade de elementos do conjunto das partes de um conjunto finito, né? E nós sabemos que a quantidade de elementos do conjunto das partes, lá da teoria dos conjuntos, quantidade de elementos de P de A, que a gente chama N de P de A, é 2 elevado à quantidade de elementos de A. Ou seja, se o A tem 3 elementos, isso é 2 ao cubo, que é 8. Se o A tem 4 elementos, isso é 2 elevado a 4, que é 16. No nosso caso, o A tem 5 elementos, então isso é 2 elevado a 5, que é 32 subconjuntos, né? Então, se o N fosse 5, o somatório seria 2 elevado a 5, mas o nosso N, aliás, mas o nosso N é um N qualquer. Então, quando eu somar todas essas combinações, somatório para P variando de 0 a N das combinações de N P a P é 2 elevado à quantidade de elementos do conjunto, que é N, certo? Ok? Esse é um problema onde você não, se você não tivesse, se você não conhecesse nada sobre o triângulo de Pascal, e mesmo assim percebesse essa noção de conjuntos, você conseguiria resolver, né? Mas você precisava saber de um dos dois, ou de como se calcula a quantidade, ou dessa propriedade do triângulo de Pascal, o somatório das combinações é 2 elevado a n, ou dessa propriedade dos subconjuntos, certo? Eu preferi partir por essa propriedade dos subconjuntos, primeiro porque eu não sabia se todo mundo tinha noção dessa propriedade combinatória, e segundo, porque para não chegar muito seco, né? Dizer assim, olha, o triângulo de Pascal é uma coisa que possui essa propriedade, logo a resposta é essa, certo? Mas de fato tem isso, né? E a quantidade de elementos, a quantidade de subconjuntos de um conjunto dado também tem essa propriedade. A quantidade de subconjuntos é quanto? 2 elevado à quantidade de elementos do conjunto, certo? Vamos para o problema 5. Um problema que vai envolver outro assunto da parte de análise combinatória, que é a parte de desenvolvimento de binômio de Newton. Então, ele diz o seguinte, ó, no desenvolvimento desse binômio, com os expoentes de x em ordem crescente, o quarto termo é. Então, nós temos aqui esse binômio, é 2x mais 3 a quarta. Certo? Então, o que Isaac Newton percebeu foi o seguinte, quando a gente tem binômios pequenos, por exemplo, esse a mais b ao quadrado, você tem a mais b ao quadrado, né? A gente consegue transformar isso num produto. Isso é a mais b que multiplica a mais b. E aí você consegue fazer quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Beleza, né? Mas quando esse expoente cresce muito, isso fica muito difícil. Por exemplo, se eu quiser já a mais b à quinta, isso vai ficar muito complicado de se calcular. Isso vai ser a mais b, a mais b, a mais b, a mais b, a mais b. Então você vai ter A, B, e aí você vai ficar fazendo combinações entre esses caras aqui. Coisas desse tipo, né? Para poder calcular cada termo. Depois você vem
Esses sim são combinações desses coeficientes. Então, isso é complicadíssimo de se calcular. Se calcular sim, né? De forma direta, né? Complicado de calcular de forma direta. Entretanto, Newton percebeu o seguinte, ó, ele disse que se você tem um binômio desse tipo, A mais B elevado a N, isso aqui pode ser determinado por um somatório de combinações. Ele disse que ele percebeu que A mais B elevado a N é um somatório quando P varia de 0 e vai até N, é um somatório de combinações e de produtos desses termos, né? É o somatório quando P vai de 0 a N, de quem? Da combinação de NP a P, vezes A elevado a N menos P, P elevado a P, certo? Isso aqui é o que a gente chama de binômio de Newton. Certo? Vamos fazer só um exemplo aqui para a gente ver como é que essa coisa se expande aqui. Se eu quiser, por exemplo, x mais 1 ao cubo. Se eu quiser calcular x mais 1 ao cubo. Isso aqui é quem? Isso aqui vai ser o somatório para P variando de 0 a 3. Então, quando P for 0, eu vou ter quem? Vou ter a combinação de 3, 0 a 0, x elevado a 3 menos 0, 1 elevado a 0. Depois eu faço P igual a 1. Eu vou ter combinação de 3, 1, x elevado a 3 menos 1, 1 elevado a 1. Depois eu faço P igual a 2. Isso é uma combinação de 3, 2 a 2, x elevado a 3 menos 2, 1 elevado a 2. E por último, eu tenho P igual a 3 e eu vou ter combinação de 3, 3 a 3, x elevado a 3 menos 3, 1 elevado a 3. Então, o que é que você observa? O que é que você observa nessa expansão? Você observa que o primeiro expoente, ele sempre começa com o valor mais alto possível e ele vai diminuindo. Ó. Aqui é 3, aqui é 2, aqui é 1, aqui é 0. E o segundo expoente é o contrário. Ele sempre começa pequeno e vai crescendo. 0, 1, 2, 3. Certo? E os coeficientes são essas combinações que a gente sabe calcular, né? Como é que eu calculo de novo? Como é que eu calculo a combinação de N, P a P? N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Né? Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui uma tabela de elementos de binômio de Newton, que a gente fica só, olha, de binômio de Newton não, do triângulo de Pascal, que a gente vai só lá consultar. Obviamente que na prova você não vai ter uma tabela desse tipo, né? Você tem que aprender a calcular esses caras na mão. Senão você não acha isso, né? Vamos calcular aqui. Essas combinações são chamadas de coeficientes binomiais, certo? O triângulo de Pascal é formado desses caras, pelos coeficientes binomiais. Ok? Então vamos lá. Só deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Se eu puxar, se eu não achar, beleza, eu volto. 30 segundinhos. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Triângulo de Pascal. Onde uma aula online é isso. Você pode recorrer e ir procurar um materialzinho disponível. Show de bola rapidinho, né? Images. Images. Perfeito esse. Se eu consigo pegar esse do ResearchGate. Deixa eu ver se eu acho esse. Um minutinho, galera. Acho que eu achei um bacana. Cadê ele? Isso. Pronto, esse tá bom. Copia a imagem. Aqui. Colei a imagem. Pronto. Tá aqui, ó.
Aqui eu tenho quando n é 0, aqui eu tenho quando n é 1, aqui eu tenho quando n, aqui eu tenho quando n é 2, coeficientes binomiais. Esse rapaz aqui, combinação de 0, 0 a 0. 1. Esse aqui, combinação de 1, 0 a 0, combinação de 1, 1 a 1. Esse aqui, combinação de 2, 0 a 0, combinação de 2, 1 a 1, combinação de 2, 2 a 2, certo? Então aqui a gente tem esses caras que a gente chama de coeficientes binomiais até 5. A gente não vai precisar de mais do que isso mesmo, né? Tá muito bom. A gente pode consultar para ajudar o nosso tempo. Muito bem. Então, só para terminar aqui o nosso exemplo, então quem é que vai ser x mais 1 ao cubo? Vai ser combinação de 3, 0 a 0, x a 3 menos 0, 1. 3, 0 a 0 é 1 vezes 1 vezes x ao cubo vezes 1 a 0, mais combinação de 3, 1 a 1, x ao quadrado, 1 elevado a 1. Combinação de 3, 2 a 2, x elevado a 3 menos 2, 1 ao quadrado. Mais combinação de 3, 3 a 3, x elevado a 3 menos 3, ou seja, x elevado a 0, 1 elevado a 3. Então, quem é que é x mais 1 ao cubo? X ao cubo, 3x ao quadrado, 3x mais 1. Então, expande qualquer binômio, certo? Em particular, vai expandir o nosso 2x mais 3 à quarta. Só que aí o que é que você percebe ó, nessa expansão? Nessa expansão, o expoente do primeiro termo, né, aqui é o primeiro termo, e aqui é o segundo termo, certo? Primeiro termo e segundo termo. O expoente do primeiro termo, ele é maior, e o expoente do segundo termo, ele é menor, né? E no problema ele pede o seguinte, ó, ele quer saber o seguinte, no desenvolvimento, com os expoentes de x em ordem crescente, e o que, que a gente sabe sobre ordem crescente? Ordem crescente é do menor para o maior, não é do maior para o menor, certo? Então eu tenho que tomar cuidado com isso quando eu for fazer essa expansão, certo? Então o que, que eu vou fazer? Primeiro eu vou expandir o 2x mais 3 à quarta. Preciso expandir o 2x mais 3 à quarta. Eu conheço todos os coeficientes, não tem perigo de eu errar, certo? Depois a gente vai ver que tem uma forma mais sintética. A gente consegue, se você tiver uma percepção melhor, se você conhecer um pouco mais sobre a análise combinatória, você vai ver que a gente consegue ter uma ideia um pouco mais refinada sobre isso. Mas vamos expandir aqui. Quando eu expandir, eu tenho quem? Eu tenho, vou usar os coeficientes aqui, né? Então eu sei que 2x mais 3 à quarta vai ser igual a combinação de 4, 0 a 0, 2x elevado a 4 menos 0, 3 elevado a 0, combinação de 4, 1 a 1. 2x elevado a 4 menos 1, 3 elevado a 1. Combinação de 4, 2 a 2. 2x elevado a 4 menos 2. 3 elevado a 2. Combinação de 4, 3 a 3. 2x elevado a 4 menos 3. 3 elevado a 3. Por último, combinação de 4, 4 a 4. 2x elevado a 4 menos 4. 3 elevado a 4, né? Então, quem é o nosso binômio aqui? 2x mais 3 a quarta. Vai ser combinação de 4, 0 a 0 é 1.
1 vezes 2x à quarta, 3 elevado a 0 é 1. Combinação de 4, 1 a 1 é 4. 2x elevado a 4 menos 1 é 2x ao cubo. 3 elevado a 1. Combinação de 4, 2 a 2 é 6. 2x elevado a 4 menos 2. 3 ao quadrado. Mais combinação de 4, 3 a 3. 2x elevado a 4 menos 3. 3 ao cubo. Por último, combinação de 4, 4 a 4. 2x elevado a 4 menos 4. 3 elevado a 4, né? Muito bem. Agora ele só quer saber o termo. Eu não preciso terminar de expandir tudo. Eu só quero saber qual é o termo. Eu quero o quarto termo em ordem decrescente. Ó. De novo. Eu quero em ordem decrescente o quarto termo com os expoentes de x. Então, onde é que o x tem o menor expoente? Aqui. Esse é o primeiro. Onde é que o x tem o segundo menor expoente? Onde é que o x tem o terceiro menor expoente? Onde é que o x tem o quarto menor expoente? Aqui, né? Então, eu quero esse coeficiente. Né? Eu quero essa expansão aqui. Quanto é que dá esse cara? Isso aqui vai dar 4 vezes 2x ao cubo dá 8x ao cubo vezes 3. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 8, 96. Então, isso aqui dá 96x ao cubo. Ok? 96x ao cubo. Item C de casa. Qual é a outra forma de eu perceber assim? Você tem o seguinte, ó, se você tem n igual a 4, você tem 5 termos. Então, o quarto menor termo é o segundo maior, o quarto menor expoente é o segundo maior expoente, certo? Outra forma. Outra percepção que você poderia ter tido. Tem que perceber que o quarto menor expoente é igual ao segundo maior expoente. Como é que eu obtenho o segundo maior expoente? É só você abrir essa expansão e olhar para o segundo termo dela. Né? Seria essa, na verdade. Então, se você tivesse tido essa percepção, se você conseguir ter essa percepção, você já tinha expandido o segundo termo. Tá certo? Que é esse rapaz aqui, que é o 96x ao cubo. Agora, esse pensamento é um pensamento um pouco mais refinado, né? Às vezes você não consegue ter na hora da prova, seja pelo estresse, seja pelo nervosismo, né? Mas se você conseguir, pode usar essa temática tranquila, certo? Quarto menor expoente, segundo maior expoente, ok? Então vamos lá, vamos para a nossa saideira. Para a nossa saideira, que é o problema das senhas, é um problema também do concurso 2018. Ok? Muito bem, então vamos lá. Ele diz o seguinte, ó. Deixa eu ir para outra folha. Ele diz que os colaboradores de uma empresa são identificados com uma senha formada por 3 algarismos. Opa! Senha formada por 3 algarismos, onde exatamente desses 2 algarismos, 2 desses algarismos são iguais. Então eu tenho uma senha, né? Então eu tenho uma senha. A sua senha é formada por 3 algarismos. Você tem N, N1, N2, N3. Só que exatamente 2 deles são iguais. Não sei se são esses 2, não sei se são esses 2, ou não sei se são esses 2 aqui, né? Esses dois, ou esses 2. Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que determinar a quantidade de algarismos que eu posso utilizar para formar essa senha.
Qual é a estratégia? Primeiro, total de algarismos que eu posso ter, né? Uma vez que eu descubro o total de algarismos que eu preciso utilizar, eu tenho que determinar de quantas formas eu posso trocar esses algarismos para formar senhas distintas. Total de trocas possíveis. Por quê? Porque se esses dois são iguais, eu tenho uma senha. Se esses dois são iguais, eu tenho outra senha. Se esses dois são iguais, eu tenho outra senha. Certo? Então, vamos lá. Então, vamos primeiro descobrir esse aqui. Quantos algarismos? Aqui, princípio fundamental da contagem também. Princípio fundamental da contagem. Então, vamos lá. Tenho 3 algarismos. A minha senha, N1, N2, N3. Então, vamos lá. Para o N1, quantos algarismos eu tenho? Tenho 10. Do 0 ao 9. Discutivelmente. Certo? Posso usar qualquer um do 0 ao 9 aqui. É uma senha, não é um número. Uma senha, posso usar o 0. Posso ter 0, como ele diz no enunciado. Posso ter 0,30, por exemplo, né? Eu tenho 0 ao 9. São 10 possibilidades. Agora, um desses dois tem que ser igual a esse primeiro que eu escolhi. Então, sem perca de generalidade, eu vou dizer que esse cara é o mesmo. Se esse cara for o mesmo, se ele tiver que ser o mesmo, quantas possibilidades eu tenho para esse algarismo? Só uma. Por quê? Porque o N2 tem que ser igual ao N1. A senha precisa ter 2 algarismos iguais. Certo? E agora, para esse outro algarismo, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 9. Porque é do 0 ao 9 menos o que eu escolhi aqui. Por exemplo, se eu tiver escolhido 6, aqui também vai ter que ser 6. E aqui tem que ser qualquer outro que não seja o 6. Certo? Então eu tenho 9. Então, sem contar as trocas, as permutações, eu tenho 90 possibilidades de escolha de algarismos. Muito bem. Agora o que eu preciso determinar? De quantas formas possíveis eu posso agrupar esses caras aqui dentro. Certo? Então, primeiro, as posições em que os elementos podem estar. Os algarismos iguais podem ser, observe que os algarismos iguais podem estar nas posições 1 e 2, posições 1 e 3, ou posições 2 e 3. Ou seja, dá um total de 3 possibilidades. Dá um total de 3 possibilidades. Então, eu posso escolher 90 possibilidades de algarismos e posso arranjar esses algarismos de 3 formas possíveis. O que diz o princípio fundamental da contagem? Que o total de senhas possíveis vai ser o produto das soluções de cada subproblema. Qual é o subproblema 1? Determinar de quantas formas possíveis eu posso escolher os algarismos. Qual é o subproblema 2? Determinar de quantas formas possíveis eu posso arranjar esses algarismos dentro da minha senha. Então, isso aqui dá 90 vezes 3, que são 270 possibilidades. Certo? A resposta correta é o item C de casa. Tá bom, galera? Então, no geral, o que é que nós temos? No geral, nós temos que esses problemas de combinatória exigem muito da nossa capacidade de percepção
das subjetividades do problema. O que o problema está pedindo e eu tenho que perceber como é que eu vou agrupar os meus conhecimentos e as exigências do problema. O princípio fundamental da contagem fez muito disso, né? Por exemplo, nós fizemos isso no último problema, agora no problema 6, nós fizemos isso no problema 1, né? Quando a gente foi... cadê o problema 1? Desculpa, tá aqui, o problema do cinema, do teatro, né? Nós fizemos isso no problema dos professores, a gente fez de modo indireto, né? Usando combinação direta. Nós fizemos isso no problema anulado de Calcaia, que é o problema dos números. Nós fizemos isso onde mais? Acho que só nesses aí, né? Enfim. Qual é a minha recomendação? É que vocês deem uma olhada em outros problemas de combinatória. Especialmente problemas de combinatória. Eu acho assim, esses problemas de combinatória são problemas de combinatória nível médio. Quando eu digo, quais são os problemas de combinatória nível difícil para mim? São nível de Olimpíada, OBMEP, OBN, né? Então, a minha dica é que vocês peguem um livro didático que vocês tenham, livro didático do segundo ano, né? Então, a gente vai tratar isso aqui. Tentem refazer alguns problemas de combinatório utilizando isso, utilizando o princípio fundamental da contagem e utilizando essas outras estratégias, né? Por quê? Porque resolver problemas de combinatória exige da gente muito mais do que conhecimento, exige da gente percepção. Assim, o que ele está pedindo e o que eu tenho que fazer para determinar essa contagem, tá? Como eu disse, muitas vezes isso é algo subjetivo. Então, só a prática vai fazer com que a gente tenha essas percepções. Ah, eu preciso fazer isso. Ah, eu preciso fazer aquilo. Certo? Então, pratiquem. Muito embora esses 6 problemas tenham sido retirados de provas da UES, né? A gama vamos dizer assim, a gama de cobrança é muito maior do que a existente nesses 6 problemas. Tá bom? Então, como eu já disse, agora nós fechamos a nossa penúltima aula. Mais uma vez agradecer ao Matheus aí pelo suporte, pela possibilidade, pela disponibilidade, agradecer a presença de vocês. Quinta-feira nós encerramos, tá? Quinta, de 9 às 10, é a nossa última aula. Você que vai poder estar presente, nós vamos trabalhar com geometria analítica, geometria espacial e analítica. Tá bom? Então, galera, muito obrigado. Eu não sei se alguém, não sei quem vai poder estar presente quinta-feira, mas de antemão, muito sucesso.